pessoal, hoje a gente tá aqui em mais um episódio do Pod Menor. Meu nome é Alice, sou apresentadora do programa e a gente tá com um convidado muito especial que ele vai falar sobre desemprego e desigualdade social. Pedro. Oi, gente. Primeiramente, antes de tudo, eu queria agradecer essa oportunidade que a Alice me deu e a equipe do Pod Menor. É muito gratificante para mim estar aqui. Muito gratificante ter você aqui, Pedro. E se vocês querem Pedro aparecendo mais vezes aqui no canal, deem muito like e se inscrevam aqui embaixo. Pedro, pode contar mais sobre sua história. Bem, eu me chamo Lucas Pietro, ou Pietro, eu tenho 32 anos. Eu nasci e cresci no Morro do Bom Jesus, que é um lar muito perigoso, mas graças a Deus nunca me faltou nada. Eu trabalho desde os meus 10 anos, mas meu primeiro emprego de verdade foi com 18 anos, que foi muito bom, assim, me ajudou, mas eu fui demitido porque eu me atrasava constantemente, porque eu não tinha dinheiro para passagem de transporte público. Mas graças a Deus, hoje em dia, eu não sou mais vítima do desemprego e da desigualdade. Eu consegui evoluir na vida porque o SESI me contratou. Pedro, isso é realmente muito triste. Mas como você se sentiu com tudo isso? Triste, obviamente. Eu me senti triste, me senti injustiçado. E na minha concepção, isso só mostra como falha não somente a justiça do Brasil, mas a justiça das pessoas em geral. Na minha concepção, a desigualdade, ela é uma injusta, é uma falsa justiça, na verdade, que tem dentro de cada um e que é a injusta diferença de oportunidades e também de leis assim que existem entre duas pessoas distintas de grupos completamente distintos, como por exemplo eu, que nasci e cresci no Bom Jesus, e uma pessoa que mora no Alphaville. Sim, Pedro, eu também acho isso uma injustiça, até porque todo mundo é humano, mas infelizmente nem todo mundo está apto para receber as pessoas de braços abertos, e o que isso gera é uma das principais consequências, que é o desemprego. Verdade, Infelizmente. Ainda bem que você citou o desemprego, eu tenho algo super interessante a comentar, gente. Você sabia que existia 4 tipos de desempregos? Existe o desemprego estrutural, sazonal, friccional e cíclico. Gag de laguegue, macacos me morram, eu não sabia que tem tanto de desemprego. Pois é, pra você ver. Inclusive, vou já começar a explicar, O primeiro desemprego que eu sei foi o estrutural, que acontece basicamente quando a evolução na tecnologia ou uma grande mudança na economia acontece. Tipo uma fábrica que ao invés de pessoas tem máquinas. Exatamente. É exatamente isso. Quando um emprego deixa de ser necessário. E aí ele é trocado por máquinas, como você disse. Por exemplo, a agrícola, Que Exactly. Trocaram o trabalho das pessoas por máquinas. Sim. Pois nós temos o emprego friccional. Tem algum chute do que é? Não? Ok. Vou explicar. O desemprego friccional acontece basicamente o tempo que uma pessoa fica sem trabalhar. Por exemplo, eu trabalho como... Eu já fui parte da população que tem um desemprego friccional. O tempo que eu fiquei sem trabalhar e o tempo que eu fui contratado pelo SESI, isso se chama de desemprego friccional. Depois nós temos o desemprego sazonal, que é o desemprego que acontece em uma época do ano específica. Por exemplo, as pessoas, como você já citou, a agrícola, eu vou trazer para essa área mesmo. Tem uma época do ano que é só para colheita. E aí, nessa época do ano, as pessoas são contratadas em massa e depois que passa a época, elas são completamente jogadas no lixo, assim, como se não fossem mais úteis. Isso é o desemprego sazonal. Como você citou, que é o último, acontece por causa de uma grande crise na economia que faz com que, por consequência, o patrão não tenha verba suficiente para pagar o seu funcionário. Um triste exemplo que nós temos na história é a crise de 1929 nos Estados Unidos, que aconteceu por causa da quebra da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, e fez com que muitos bancos falissem, muitas pessoas morressem de fome, fossem demitidas, e isso foi um marco na história que até hoje tem consequências. Você pode citar algum tipo de desempregado ou nada disso? Tem 3 tipos. Tem o subempregado, o desalento e o desocupado. Armaria, tanto de coisa. Primeiro nós temos o subempregado. O subempregado nada mais e nada menos é aquele que trabalha, mas ele trabalha de forma inadequada ou inconsistente. Às vezes nem em condições humanas. Você acredita? Tipo trabalho escravo? Não, Mas... Tá. Chega. Mas enfim. Depois nós temos o desalento. O desalento, ele é aquele
Eu vou usar essa palavra porque eu acho que combina, mas ele é um preguiçoso. Porque ele tá desempregado, ele não trabalha, mas ele perdeu as esperanças. Ele não tem mais esperança de achar um emprego e aí ele só não procura. Ele só... Ai, é tipo o Arisu em Alice in Borderland quando viu que os amigos deles morreram. Ele não tem mais ambição, no caso, né? Exactly. Ou seja, ele não tem motivação igual no Jiu-Jitsu. E aí, por último, nós temos o desocupado, que na minha concepção, ele é o mais esforçado, assim, o hit mais. Porque ele é aquele que, por algum motivo, na maioria das vezes é injusto, ele foi demitido, mas ele está ativamente atrás de emprego. Mas você tá falando isso com qual base de dados, Pedro? Segundo o IBGE, em 2020, foi registrado um dos maiores números na história das últimas décadas, né, de desalentos, muito por causa da pandemia, mas enfim, cerca de 5,6 milhões de pessoas foram registradas com sem emprego. E para encerrar, eu vim trazer algumas consequências críticas do desemprego e da desigualdade social. Você pode citar alguns dos principais tipos? Claro que posso. Uma das principais consequências, né, são a fome, que está extrema, né, no Brasil, é um problema sério. A violência, que aumenta muito com o desemprego. A falta de uma saúde boa, porque... Sua companhia aqui, viu? Sua fala é muito boa, valeu. Relaxa. Gente, esse foi o podcast de hoje. E como eu disse antes, se vocês querem que Pietra apareça mais vezes, deixa o like, se inscreve aí no canal, senão ele não aparece mais nunca, viu? Valeu!